Olá! Hoje nós vamos falar sobre a relação ecológica harmônica. Lembram? As relações ecológicas podem ser desarmônicas quando um indivíduo ganha e o outro perde. E as harmônicas é quando um ganha e o outro, ele pode ganhar também, pode ser um benefício para ele ou tanto faz. Além disso, tanto desarmônica como harmônica, essas relações elas podem ser intraespecífica quando são indivíduos da mesma espécie e interespecífica quando são indivíduos de espécies diferentes. Então, a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre a relação harmônica e, no caso, interespecífica, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, ok? Muito bem, o primeiro caso que a gente vai comentar é o mutualismo. Veja, o que é mútuo? É algo que vai ficar junto ao mesmo tempo e, no caso, esses dois indivíduos vão acabar gerando uma certa dependência. Então, o mutualismo, esses indivíduos, eles são dependentes para eles poderem sobreviver. Isso acontece no caso clássico dos líquens. Os líquens são associações entre uma alga e um fungo. Então, a alga ela fornece para o fungo a fotossíntese, o alimento. E o fungo, ele fornece para a alga a umidade. Então, nessa relação, ocorre um mutualismo. Eles desenvolvem um mecanismo numa estrutura do seu corpo para que eles possam ficar conectados. Quando um morre, o outro também acaba morrendo, ok? Então, o mutualismo, existe essa dependência. E é uma vantagem para os dois, ok? A protocooperação ocorre essa troca, esse benefício para ambos, porém eles não são dependentes. Então, no caso, a diferença entre mutualismo e protocooperação é que aqui os indivíduos não são dependentes. O caso clássico aqui que a gente sempre fala é em relação ao jacaré e o pássaro-palito. Então, o que acontece com o pássaro-palito? O crocodilo, né, ou o jacaré, eles quando estão tomando sol, né, porque são animais pecilotérmicos, então eles tomam sol para poder ativar o seu metabolismo, ele vai lá e ele abre então a boca. O pássaro-palito vai lá e começa a palitar os dentes, no caso do crocodilo. Então, o que vai acontecer? Para o crocodilo é uma vantagem que ele vai estar retirando as bactérias e os protozoários que ficam aí na sua parte, né, bucal. E para o pássaro-palito é uma vantagem porque ele vai retirar ali uma parte do seu alimento, mas não é o principal. Ele pode tranquilamente não estar, né, nessa relação e estar se alimentando de outros animais, assim como o crocodilo, ou no caso o jacaré aqui, né, que é na nossa região. O comensalismo é uma relação baseada na questão de alimentação. Esses indivíduos também não são dependentes e eles têm uma relação mesmo baseada na questão de alimento. Para a gente não esquecer, como a gente fala em comensalismo, comensal, né, come, né, lembra comida. Então é uma relação aí para a gente não esquecer. No caso, um exemplo clássico que a gente tem aqui é o tubarão e a rêmora. Então, a rêmora, ela é um peixinho bem pequeno, ela fica ligada na região ventral do tubarão por ventosas e conforme o tubarão vai nadando, ela pega uma carona, então ela poupa a energia dela e além disso, ela acaba pegando os restos da comida do tubarão. Então, no caso, é uma relação à base de alimentação. É lógico, né, gente? Tanto na protocooperação como no comensalismo, os animais eles têm um senso muito grande de observação. Então, no caso, se ele observa, né, que aquele indivíduo ao qual ele tem uma relação, mas que ele sabe que aquele indivíduo é mais forte que ele na relação ecológica, não está se alimentando, ele não vai lá, né, nem palitar o dente do crocodilo, no caso o pássaro-palito, muito menos a rêmora ficar lá no tubarão, né? Então existe todo esse processo de observação aí. Mas se está um ambiente normal, eles acabam desenvolvendo essas associações. Um outro tipo de relação é o inquilinismo. Veja, inquilino, né? É alguém que vai morar aí dentro do outro indivíduo. Então aqui é uma relação de moradia. No caso clássico que nós temos aqui são as holotúrias versus o peixe-agulha. O peixe-agulha. A holotúria, para quem não sabe, é o pepino do mar. Então, o peixe-agulha ele entra dentro do pepino do mar para ele poder ganhar esse abrigo. Então, ele não faz nada de ruim para o pepino do mar,
e o pepino do mar a dar aí um abrigo para ele. Bom, dentro desse processo do inquilinismo, nós temos ainda o epifitismo no caso das plantas. O que é uma planta epífita? Epifitismo significa que ela vai ficar sobre a outra planta sem ter nenhum prejuízo, que é o caso das orquídeas. E ainda a gente tem indivíduos que vão sofrer aí algumas adaptações. Os dois casos clássicos é o mimetismo e a camuflagem. O mimetismo são animais que têm células, que são células que nós chamamos de cromatóforos, e essas células então permitem que eles mudem a sua epiderme conforme o ambiente. E o caso clássico é o camaleão. No caso, a camuflagem, esse indivíduo tem melhor chance de adaptação, de sobrevivência, por ele ter a cor da sua epiderme próxima ao ambiente, que é o caso do urso polar, né, na região da neve, e outros animais aí na parte das savanas, que eles têm uma cor mais tom de terra, então eles conseguem se camuflar e conseguem aí desenvolver melhores relações quando passa a ser desarmônico. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.